1, a rádio que toca a notícia na nossa região. CBN, seu direito. Agora são 3h14. Seu direito aqui na CBN. Todas as sextas-feiras a gente recebe o Dr. Marcelo Pellegrini, especialista em direito público e eleitoral. Dr. Marcelo, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez. E que cardápio pra gente falar hoje, hein? Pois é, Guarizo, boa tarde a você, a Tayla, aos ouvintes. Oi, doutor, boa tarde. Boa tarde, a semana foi muito agitada na nossa área aí de atividades. Pois é, a primeira é local aqui, a gente vai tirar dúvida dos nossos ouvintes porque aconteceu em Campinas, só que a gente vai, claro, falar de uma maneira geral. Essa semana, para ter uma votação polêmica, houve sessão extraordinária. A dúvida que os nossos ouvintes têm: quando pode acontecer uma sessão extraordinária? Quando os vereadores têm que, se reunir fora da sessão ordinária? E quais são, por exemplo, as mudanças? Eles recebem um extra por estarem lá? Como é que funciona essa parte da sessão extraordinária, doutor Marcelo? Então vamos lá, Guarizo, falando aí de trás para frente, né? Primeiro, não são remunerados, tá? Até isso já teve discussão nos anos 90 sobre algum tipo de vencimento, subsídio extra, mas não, ele não existe hoje, né? É ilegal o pagamento de qualquer adicional em razão de uma sessão extraordinária. A sessão extraordinária, ela pode ocorrer, primeiro tem que ter convocação, né? Pode ser o chefe do executivo, pode ser o chefe do legislativo, pode ser a maioria da Câmara. E ela pode tratar de projetos que têm prazo para você decidir, são projetos que ficaram fora da pauta, não tiveram tempo de serem votados nas sessões ordinárias, que foi o caso de Campinas, por causa de uma obstrução que foi feita dentro das regras absolutamente democráticas do jogo entre situação e oposição. E aí, se tem aqui uma demanda que o presidente da casa considere urgente, ou a maioria dos seus membros, você pode destacar uma extraordinária para aquela votação, e aí na extraordinária você fica limitado àquele tema. Perfeito. Inclusive, esse tema da sessão extraordinária aqui em Campinas é polêmico, que é o projeto aí para elevar salários, de presidentes de autarquia, também da Rede Mário Gatti, Fundação José Pedro de Oliveira, Camprev, enfim. Então é um assunto aí que rolou bastante na Câmara Municipal, até travancou algumas sessões, por isso essa convocação. E aí ela sempre é por parte ou dos vereadores ou do presidente da Câmara, doutor. Executivo, por exemplo, pode interferir, ou pode? Pode chamar, pode com também. Um projeto que ele tem interesse, ele pode pedir uma extraordinária também, chefe do executivo. E aí tem que ser aprovado pela Câmara ou não? Aí pediu, consegue? Pediu, consegue, né? O presidente, o prefeito e a maioria da Câmara podem, cada um, dentro dos seus interesses. E realmente, aí além da questão procedimental que nós estamos conversando aqui, você trouxe o mérito do projeto aí de lei complementar e realmente deu essa discussão toda aí na equiparação dos presidentes de autarquia aos vencimentos subsídios dos secretários. Deixa eu pedir pro doutor Marcelo puxar um pouquinho o microfone para a direita. Isso. Pronto. Aí sai com a gente aqui um pouquinho melhor. Então vamos passar agora, vamos voar de Campinas para Brasília. Vamos começar falando da questão do aumento no número de deputados federais. Projeto aprovado pelos próprios deputados federais e que foi encaminhado ao Senado, que aumenta o número de cadeiras de 513 para 531. Ah, mas 18 deputados a mais, Já tem um monte lá que já são sujeitos a críticas. Só que isso custa caro, doutor Marcelo? É verdade. O que acontece aí, Guarizo? A Constituição, ela define um número mínimo e máximo de deputados por estado. Mínimo 8, estados que têm uma população menor, e máximo 70, que é o caso de São Paulo, que tem a maior população. E entre 8 e 70, se permite uns ajustes proporcionais em razão do número de habitantes, que o TSE, quando em estado, pode fazer de tempos em tempos. Então, recentemente, já é uma discussão, não é tão recente assim, mas já se pede para fazer umas movimentações, faz umas 3 eleições. E agora o TSE entendeu lá que alguns estados diminuíram no populacional, outros aumentaram, então ele tinha que mudar o jogo de cadeiras. Então ele diminuiu de alguns estados e repassou para outros dentro do cálculo do IBGE, de número de população, e manteve
os 513. O que a Câmara fez? Para mexer nos mínimos ou nos máximos, 8 ou 70, teria que fazer uma emenda constitucional, que também nós sabemos que é um quórum mais qualificado, um procedimento mais rígido, etc. O que ele fez? Ele fez um projeto de lei complementar, que aí o quórum é da maioria dos membros, 257, mantendo o que o TSE tinha decidido para majorar, mas evitando que aqueles que fossem perdessem. Então, mantiveram-se lá os 18 que tinham sido transferidos para outros estados. Então, foi assim que foi feito. O Senado tem que votar, o presidente tem que sancionar, e eventualmente isso pode ser questionado aí junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas a técnica jurídica do que houve foi essa. Bom, e olha, esse aumento aí nas cadeiras deve custar 64 milhões de reais a mais por ano para a Câmara, uma ampliação aí então de orçamento também, né, doutor? Agora passou pela Câmara, quais são os próximos passos? Existe algo que pode barrar esse projeto de alguma forma? Ele pode ser considerado inconstitucional, até porque já passou pelas comissões internas da Câmara, pelo menos, né? Perfeitamente, Tayla. O nosso sistema nacional federativo, ele é bicameral. Então, os projetos de lei, eles têm que passar pela casa iniciadora, onde ele começa, e pela revisora, que é a outra casa. Então, se ele iniciou na Câmara como este, ele tem que ir pro Senado Federal, pro Senado também votar. Se o Senado fizer alguma alteração importante, ela volta para a Câmara, e a última palavra sempre é da casa iniciadora. Se o Senado aprovar o mesmo texto ou fizer mudanças não substanciais, segue para sanção e para o veto presidencial. Após a sanção ao veto presidencial, que pode ser total ou parcial, não em palavras, mas em artigos, aí sim a lei ela é promulgada, publicada para entrar em vigor. E depois que ela entra em vigor, é possível você sempre levar a demanda à Suprema Corte. Impressionante, eu tô vendo aqui, né, o placar. Isso uniu situação, oposição, claro, teve 207 votos contra, mas aqui é mais vaga também, né, na hora de disputar a eleição, né? Exato, foi um projeto de lei que você teve, né, partidos de todas as ideologias votando majoritariamente favoráveis. E aí, doutor, o senhor explicou todo o processo aí, né, para aprovação definitiva disso. Dá pra gente estimar que isso já valha para a próxima eleição? É possível? Com certeza. Tem tempo tá feito um ano isso, antes, né, da eleição, bem observado também. Lá no direito eleitoral a gente tem a anualidade, né? Então as regras elas têm que serem atualizadas, alteradas até um ano antes do pleito, né? 2, 3, 4 de outubro, a depender da data da eleição do ano subsequente. Então, fazendo agora, estamos em maio, ela já é aplicável para o ano que vem. Vamos para o terceiro assunto desta tarde. STF tem 2-0 para manter processo contra o deputado Alexandre Ramagem pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. E é mais um capítulo da guerra STF e Câmara dos Deputados, já que houve um certo protecionismo ali ao deputado Alexandre Ramagem, porém, quem decide isso, doutor Marcelo? Então, essa é uma questão ótima, né? Então, o Supremo está começando a decidir o tema hoje, né? Só que eu separaria em 3 vertentes. Primeiro, me parece que houve um excesso da Câmara no sentido de esticar isso para outros réus que não membros do parlamento. Isso é uma matéria que me parece que, de forma unânime, o Supremo vai entender que ela é absolutamente impertinente ou, né, no nosso jargão, inconstitucional. Mas você tem também uma evolução no sentido do Supremo, mesmo o voto do relator, ele já admitiu a suspensão de 2 crimes, né? Então, eles foram denunciados por diversos crimes, e o que o relator está dizendo, olha, os crimes cometidos pós-diplomação, o deputado já tem a proteção, eu tenho que suspender. E suspendeu 2. Mas aqueles cometidos antes da diplomação, esse eu não tenho que suspender. Então, é uma votação híbrida. Quais ilícitos permanecem para congressistas e quando? Quais ilícitos não permanecem e quando? E nenhuma dessas benesses é aplicada para quem não é congressista. Pois é, uma discussão, porque aí leva-se, não é a primeira vez que a gente fala disso aqui, deputados começam a acusar o STF de decisões políticas e não dentro da lei. Mas a decisão do parlamento de dirimir, de legislar, também é lícita. Né? O parlamento tem, pela Constituição, essa prerrogativa de quando há contra um membro do parlamento. Quando há uma prisão em flagrante, por exemplo,
é o Congresso que valida ou não a prisão em 24 horas. Quando há o processamento, há a comunicação para ver se a casa suspende ou não. Só que só vale a suspensão dos crimes conexos e durante o mandato, a partir da diplomação. Essa é uma diferença semântica, mas que o Congresso tem o direito de legislar, né? Talvez tenha extravasado um pouco, como o Supremo às vezes extravasa um pouco, aí eu esticar para quem não é congressista, mas é um tema que é pertinente à discussão, o debate e o regramento. A imunidade parlamentar, ela segue intacta? Não, a imunidade ela muda bastante. No campo do direito constitucional, a imunidade dos parlamentares ela é plena, parlamentares nacionais. Eles têm a proteção pelos seus, a gente define como votos, gestos e palavras enquanto parlamentar, exatamente para preservar o crime não ser ocorrido dentro das dependências. Hoje já há uma evolução para discutir, e aqueles gestos e palavras que excedam, né, a atividade parlamentar. Então já tem uma discussão para ela não ser absoluta e poder também atingir a gama de ilícitos, digamos assim. Já no nosso panorama, trazendo aqui para o município, os vereadores não têm imunidade, por exemplo, criminal, né? Não se aplica a eles, só aos congressistas federais. Eles têm a imunidade material, civil, pelos atos, gestos e palavras no parlamento, mas não tem tipo de imunidade como tem os congressistas no âmbito nacional. Bom, com a gente então, doutor Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público eleitoral, todas as sextas-feiras participando aqui do CBN Seu Direito. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Semana foi muito plurima no sentido de muitos assuntos, né? Semana Muita passada a gente tenta falar de menos assuntos, né? Mas é sempre bom e espero que a gente possa contribuir no esclarecimento das nossas Semana que vem, né, Guarizo? O que eu disse? Semana passada. Eita, hoje eu tô, já errei a hora, errei a semana. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor. Um abraço.